Pai, aqui está a Tua palavra, aqui estamos nós. Nela está a suficiência infinita, Senhor Deus, da Tua mente, e em nós, Senhor Pai, a incapacidade infinita. Nós sabemos que Tu revelaste a palavra perfeita, Senhor Deus, e sabemos também, Senhor Deus, que Tu mesmo, Senhor Deus, tem que operar em nossos corações, em nossas mentes, para que, Senhor Deus, essa palavra perfeita faça a obra perfeita em nossos corações. Nós, Senhor Pai, somos apenas um recipiente, um vaso de barro comum, ó Deus, sem beleza em nós mesmos. Mas a Tua palavra diz que em nós, Senhor Pai, está um grande tesouro, é o tesouro da glória do Evangelho de Cristo. Que nós possamos ser mais cheios desse tesouro nesta manhã, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos tido a alegria de olhar para o livro de Jó, não é? Apesar de não parecer ser um livro alegre, e hoje nós chegamos no capítulo 2, verso 11 ao verso 13, que diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó no ar. E se sentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que sua dor era muito grande. Era muito grande. Jó estava terrivelmente sozinho. Não é? Ele se senta no lixão da cidade, não é? Naquilo que Jesus, o lixão que sempre ficava queimando fora das cidades e que Jesus usou como metáfora do inferno, não é? Ele se senta na pilha de lixo e sua esposa esteve com ele e foi embora após um desentendimento. É o que está no verso anterior àquilo que nós acabamos de ler. Então, seu único companheiro agora, nós sabemos, como dissemos, pela forma como a história se desenrola, que de alguma forma a esposa de Jó não vai estar com ele e nem vai estar com ele na restauração das coisas. Nós vamos saber que ele teve muitos filhos depois. Sabemos que a esposa dele tinha filhos adultos, casados. Anos depois ela não poderia ter mais essa quantidade de filhos. Parece que há uma ruptura. E a esposa veio e falou que ele devia amaldiçoar a Deus e devia morrer. Ele respondeu que ela estava agindo como uma louca. E ela foi embora, e o que vem a seguir é exatamente o texto que nós lemos. Então Jó agora está totalmente sozinho. Pensa numa pessoa só, e o único companheiro que ele tem, se é que a gente pode chamar isso de companheiro, é um caco de vaso quebrado com o qual ele se coça. Ele está coberto do que nós chamaremos hoje de furúnculo, não é? Como se todos os pelos capilares dele virassem feridas. E às vezes um furúnculo é algo terrível, mas da cabeça aos pés, assim, e é uma visão assustadora, não é? E vazando pus, enfim, o que acontece? E então ele está terrivelmente sozinho, e ele tem como companhia apenas esse caco que ele às vezes não suportando, se coça, e nesse estágio nós podemos apenas adivinhar, não é? Que pensamentos ocuparam a mente de Jó. Será que ele lembrou dos dias em que sua vida tinha algum propósito? Quando ele saía da cama animado, porque ele era um grande empresário, com fazendas, com a quantidade enorme de empregados e um homem de negócios. Será que ele estava ali pensando quando ele levantava da cama com ânimo, com desejo, com vigor, para trabalhar energicamente,
em todas as coisas que ele construiu, a administrar suas fazendas, a administrar, governar a sua casa. Nós sabemos que Jó era alguém extremamente preocupado com seus filhos, um pai então atencioso. O que ele estava fazendo ali sozinho, terrivelmente só, no lixão da cidade? Será que ele se lembrava dos elogios que toda a sociedade... Ele era o maior homem do leste, do oriente, o maior, o mais rico, o mais poderoso. Então, será que ele estava lembrando dos elogios dados a ele por o que a Bíblia diz, que ele era um homem que tinha uma vida reta? Além de ser esse grande empresário, ser esse homem reto, ele era justo no cuidado com os seus funcionários. Ele não ficou rico explorando os funcionários, pagando um salário inadequado, enquanto ele vivia uma vida boa. Não. Será que ele estava pensando em como ele era elogiado, em como ele administrava tudo, e como ele era justo com os seus funcionários, e como ele tinha um grande tino, não é? Como ele era um grande homem de negócios, de sucesso? Será que é isso que ele estava pensando? Havia lembranças dos seus 10 filhos. Os seus 10 filhos, nós temos uma quantidade enorme de lembranças. Eu, por exemplo, com apenas 2 filhos, mas ele teve 10. Será que essas lembranças estavam lá? E outro dia eu estava vendo um vídeo sobre estátuas antigas, sobre monumentos e as histórias desses monumentos. E eu estava vendo uma estátua de bronze de um homem sentado num banco, um homem velhinho, sentado num banco em frente ao rio Tâmisa. É uma estátua antiga. E alguns metros à frente dessa estátua, desse velhinho olhando para o rio, há diante dele uma figura, uma estátua de uma menininha de 5, 6 anos, que é a sua filha, que morreu na infância. Ou seja, morreu quando aquele homem era jovem ainda e teve a sua filha. Então a estátua é muito, muito tocante. Enquanto ele se senta em sua velhice, porque o que está sentado ali é um velhinho, então a sua imaginação o engana. E é como se ele visse a sua filhinha viva brincando ali. Ele nunca viu a filha com mais de 6 anos, que é a idade que ela morreu. As pessoas tendem a parar na idade que elas morrem. Quando você lembra de Marilyn Monroe, você lembra dela linda, deslumbrante. Se ela tivesse vivido uma vida longa, você, quando falassem na Marilyn Monroe, ia lembrar aquela velhinha que morreu. Agora morreu Olivia de Havilland, que era uma das atrizes principais de O Vento Levou. Morreu com 103 anos. Como nos últimos anos eu vi várias vezes a Olivia de Havilland, velhinha, na minha memória está ela velhinha e não ela jovem. Não é? Mas a principal de O Vento Levou morreu jovem. Então ela fica jovem em nossas mentes e parece que ela não envelhece mais. Esse pai está olhando lá para a filha e ela ainda tem 6 anos. E é como se ele visse sua filhinha viva, brincando ali. Nunca viu ela adulta, nunca viu ela crescer. E aquele par de estátuas, se você ficar olhando para ela e pensar na história por trás delas, é possível que lágrimas cheguem aos teus olhos. Então a imaginação de Jó pregou esse tipo de peça nele, esse tipo de truque. Não é? Havia tantas coisas para lembrar assim, nós não podemos saber exatamente o que essa profunda solidão, até a pessoa mais próxima dele só conseguiu ser desagradável e abandoná-lo. Então acontece isso que nós lemos aqui, essa visita. O que acontece a seguir nos mostra que a solidão de Jó era profunda e nos mostra a solidão de Jó como mesmo as visões que nós temos antes poderiam mostrar. E é surpreendente porque parece começar muito bem. Porque diz assim, agora, quando os 3 amigos de Jó ouviram falar sobre todo esse mal, esse dano que havia sobre ele, eles vieram, versículo 11... Então Jó tem amigos. Então esse homem rico, poderoso, administrador de grandes
coisas, com essa família numerosa, ele tem amigos. A palavra amigo no Antigo Testamento é especialmente na literatura sapiencial da Bíblia, né? Nos livros assim, é muito mais forte do que o uso degradado que nós temos para a palavra amigo hoje, no qual nós podemos ser chamados de amigo, especialmente nós somos amigos nas redes sociais. A palavra amigo hoje tem uma conotação muito fraca, perto daquela que ela tinha aqui. Então, um homem de muitos companheiros, nós podemos chamar de amigos, né, no Facebook, pode ficar arruinado, mas Provérbios 18, 24, por exemplo, diz que há amigo que se apega, que é mais chegado do que um irmão de sangue. Então, um amigo está ligado a você por laços, a palavra que eles vão usar aqui, a gente vai ver, de amor inabalável. De amor inabalável. É a forte palavra hebraica shesed, que significa comprometimento inquebrantável, aliança de amor e lealdade. E muitos anos depois, Uzai, o arquita, é amigo de Davi, e ele finge ter passado, quando Absalão dá aquele golpe, ele finge ter passado para o lado de Absalão, porque ele queria ficar lá, sabendo o que Absalão estava fazendo, para ser, de certa forma, alguém que avisasse Davi com antecedência das coisas. Então Uzai foi para o lado de Absalão, ele finge ter passado do lado de Davi para apoiar e aconselhar o seu filho Absalão, rebelde. E Absalão é óbvio que gosta de alguém inteligente, capaz, que passa para o seu lado, vai ajudá-lo, mas ele fica surpreendido, ele fica surpreso. Ele diz assim em 2 Samuel 16, 16, 17: esta é a tua lealdade. A palavra que ele chama é shesed. Essa palavra de amigo, inabalável, inquebrável, a amizade da aliança. Absalão diz assim: esta é a sua amizade, não é? Lealdade, a palavra que ele está usando, inabalável, para com o seu amigo? Porque você não foi com o seu amigo? Mesmo Absalão falou: como assim? É óbvio que você é útil para mim, mas como você não ficou com o meu pai? Você não tinha shesed com ele, você não tinha uma amizade verdadeira, um amor de aliança inquebrável. Como você deixou o seu amigo e veio ficar comigo? De fato, como o próprio Jó diz em Jó 6,14, aquele que nega a amizade, a lealdade constante da aliança a um amigo, abandona o temor do Todo-Poderoso. Então, portanto, é profundamente encorajador saber que Jó tinha 3 amigos, amigos de verdade, de lealdade inquebrável, da aliança, de amor, homens que estão ligados a ele por laços de amor e lealdade constantes. E certamente eles serão capazes, nós imaginamos, de ajudar nesse momento de terrível solidão. Então tudo começa bem. A Bíblia diz: agora, quando os 3 amigos de Jó ouviram, eles vieram, eles marcaram o encontro, sabe? Diz o 11, deve ter levado semanas, na verdade deve ter levado meses, até as notícias devastadoras do que aconteceu com Jó chegasse a eles, porque cada um deles morava numa cidade diferente. A gente não está falando de uma época, não é, em que as pessoas tinham telefone, não é, nem coisas muito antigas como telégrafo, não havia isso. As notícias tinham que ir a pé, as notícias tinham que ir a cavalo, as notícias tinham que ir, deve ter levado meses para que as notícias das aflições de Jó chegassem aos seus amigos e para que eles se comunicassem um com o outro, porque você vê que eles vão vir de cidades diferentes, mas vão se encontrar. Eles combinaram, não é? E depois fizessem uma viagem numa época que nós sabemos que as viagens também demoravam. E todo esse tempo Jó está sozinho no amontoado de lixo, não é? No lixão da cidade, com o seu caco de cerâmica por companhia e a sua tragédia. O próprio Jó mais tarde se refere
há meses de vazio, no capítulo 7, 3, ou seja, levou meses que ele ficou sozinho, assim, e o lamento do capítulo 30 indica uma longa duração. Assim me deram, o capítulo 7, 3 diz, por herança meses de solidão, meses de vazio e noites de trabalho me prepararam. Então, finalmente, apesar desse tempo, meses, em que Jó, a gente viu muito a respeito disso. Uma coisa é quando acontece algo e você responde corretamente igual Jó, imediatamente, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas as histórias não são assim, você não diz essas coisas e amanhã tudo ficou bem. Você vê, ele falou isso, Deus deu, Deus tirou. Nós sabemos depois como o seu corpo foi atingido, mas isso não passou de um dia para o outro, nem de um mês para o outro. Então eles vêm juntos, em vez de separadamente, talvez porque eles percebam que a tarefa de confortar Jó, um amigo deles, será muito maior do que uma pessoa sozinha pudesse fazer, já que o objetivo deles é confortar e consolar. Eles vêm para mostrar a ele simpatia, não é aquilo que a Chesed realmente é, isso para compartilhar com ele a dor que ele está sofrendo, e a Bíblia diz confortá-lo. Isso a palavra confortar aqui, e para nós também, é encontrar uma maneira de aliviar a dor. Nós devemos, a gente não deve reler em sua vida, aqui nesse momento, os desapontamentos que alguns diálogos vão trazer. Isso está no futuro. Pelo que podemos dizer, esses são 3 homens leais, amigos, com amor inquebrantável, e bons homens do ponto de vista humano, e homens verdadeiros. E eles estavam ligados a Jó pelas palavras usadas, como Jonatas estava ligado a Davi. Eles não eram amigos das épocas boas, eles não eram amigos de Jó porque ele era milionário, eles não eram amigos de Jó porque eles podiam passar férias nas casas de montanha, de praia, de Jó, porque Jó era um homem riquíssimo, o cara mais rico. Eles não eram amigos por causa disso. Eles também não eram amigos do Facebook, que ficavam felizes por poderem mostrar a todo mundo que eles eram amigos do cara mais poderoso e rico que existia. Quando Jó era rico e famoso, eles eram amigos, e eles eram amigos leais, que se deram ao trabalho de viajar para visitar e estar com um amigo completamente falido, na miséria, e completamente esfacelado pela dor emocional e pela doença física. Quando ele estava falido, desolado, o espírito deles era nobre e gentil. Eles foram sinceros, eles amavam o seu amigo. Vale a pena fazer uma pausa para perguntar para nós mesmos como o conforto funciona. A palavra hebraica aqui é nakam, e não é a mesma coisa que empatia. É óbvio que empatia é fundamental. Empatia pode ser inarticulada, não é? Uma das coisas mais trágicas é quando as pessoas, e isso é tão comum hoje em dia na vida, que as pessoas correm daqui para lá e de lá para cá, não podem ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e então sentir a dor do outro. Você é capaz de fazer isso com um animal. Você vê um cachorro com fome e sede, tem pessoas que não estão nem aí, porque ela não tem empatia. Mas quando você é uma pessoa que tem empatia, você sabe o que é dor, ou o que é fome, o que é sede. E quando você olha para um animal que está sem se alimentar há dias, e está sem beber água há dias, você é capaz de se colocar no lugar do animal. Você é capaz de se colocar no lugar de estar há dias sem comer, há dias sem beber, né? Às vezes
ou com o corpo cheio de doenças, você é capaz de se colocar no lugar do animal e ter empatia com ele, e isso te move a fazer algo em vez de simplesmente ignorar, porque você tem empatia. Uma das coisas que mais brutalizam, mostram a brutalidade do pecado do ser humano, é a capacidade de não ter empatia com outras pessoas, com animais, com qualquer coisa. Mas a empatia, você vê, ela pode ser inarticulada, porque ela se concentra em entrar na situação do outro, nos sentimentos, na experiência do outro que sofre da melhor maneira possível, da outra pessoa ou de um animal. Empatia é isso, mas o conforto, ele não é assim. O conforto, ele tem que ser articulado, o conforto tem que ser ativo. O conforto nunca é só, porque a empatia pode ser algo que eu sinto profundamente, me sinto tão mal, mas eu não faço nada, não é? Conforto, ele tem que ser verbalizado. Você não pode dar conforto a alguém só sentindo mesmo o que ela sente. Você tem que verbalizar, você tem que... a empatia pode ser silenciosa, mas o conforto inclui a fala, inclui alguma coisa que você tem que falar e fazer. Então, consolar envolve falar à mente, quando nós estamos falando de outra pessoa, e falar ao coração da pessoa que sofre, de modo que as suas palavras tragam uma mudança na mente e no coração da pessoa a certo nível. É óbvio que nós temos limites em como confortar, é por isso que é impossível. Quando nós falamos que o Espírito Santo é o Consolador, ele não é só aquele que tem a grande empatia, ele realmente é o Consolador que consegue consolar. O Espírito Santo sempre que consola, ele fala a nossa mente, fala no nosso coração de tal maneira que ele muda a nossa mente e o nosso coração. É por isso que é impossível o Espírito de paz, o Consolador, habitar em nós e não haver uma mudança na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Porque isso seria dizer que, como nós, o Espírito Santo é um Consolador que não tem poder de falar ao coração como devia e à mente como devia. Então o conforto, ele é uma ação. A empatia pode não envolver ação, mas o conforto é uma ação, e às vezes a Bíblia chama o conforto de falar ao coração. Ele falou ao coração dela, ele falou ao coração daquela pessoa que espera e tem intenção de promover uma mudança. O conforto sempre quer promover uma mudança na maneira que o sofredor pensa e sente o seu sofrimento. Nós nem sempre conseguimos ser bons consoladores. Já o Espírito Santo nunca fracassa, não é? Em ser um consolador que a sua ação provoca uma mudança na maneira como o sofredor, não um sofrimento em si. Você vê como Paulo fala sobre essa suficiência, ele sempre muda a nossa mente e nosso coração no sofrimento. Então, quando José, por exemplo, consolou os seus irmãos, em Gênesis 50, 21, a Bíblia diz, ele consolou os seus irmãos e ele fez de forma que eles estavam cheios de medo, não é? Então José os consolou de tal maneira que o medo passou. Você vê, isso é o que o consolo faz. O consolo reduziu o medo deles, agiu neles. Ou seja, só a palavra de José, a palavra de conforto, abaixou o nível de medo dos seus irmãos. O levita, por exemplo, em Juízes 19, que foi buscar a sua esposa, a Bíblia diz que ele falou gentilmente. Na versão original, ele falou ao coração dela, e sua esposa, ao ser tocada assim, o objetivo era mudar a ideia dela e trazê-la de volta para casa, que é o que acontece. Boaz, por exemplo, ele conforta, ele anima Ruth ao consolá-la com suas palavras, como está em Ruth 2,13. Joabe, por exemplo, diz a Davi que, a menos que ele fale ao coração dos seus soldados, do seu exército, ele os perderá. Joabe diz assim: fale ao coração deles, fale ao coração do seu exército, falando palavras a eles, ou eles te abandonarão. 2 Samuel 19:7. Por quê? Porque Absalão tinha morrido, mas Absalão tinha tramado a morte do seu pai, tinha tomado o reino do seu pai, esposas do seu pai, caçou o seu pai, e esses homens, em vez de abandonar Davi, eles se mantiveram leais a Davi, lutaram por Davi, e agora Absalão estava morto.
Eles salvaram, colocaram suas vidas em risco por Davi. E Davi, tudo que Davi fez foi ficar chorando, arrasado, porque Absalão estava morto. Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido no seu lugar. E Joabe vai falar com Davi: olha, se você ficar assim, se você não falar agora, não falar com o seu exército, não falar o coração deles, não confortar eles fizeram tudo para estabelecer o seu reino, enquanto seu filho só quis te matar. Se você não for lá agora e falar o coração deles, você vai perder esses homens nessa noite. Você tem que consolar eles com palavras que façam o coração deles encontrar uma alegria no tudo que eles fizeram para restaurar quem você é. Ou seja, o teu conforto, Davi, vai mudar a mente deles, mas se você não falar o coração deles, então você os perderá. E o rei Ezequias, a Bíblia diz, falou de forma encorajadora, a mesma palavra, falou ao coração para o seu exército, aí o resultado, para torná-los fortes e corajosos. Segunda Crônicas, você houve uma mudança, os soldados estavam com medo, temerosos, mas Ezequias foi lá e falou o coração deles, consolou eles, e agora eles estavam com um ânimo renovado. Então, tanto o verbo nacan, quanto a expressão falar ao coração, refere-se a palavras faladas que trazem conforto, e não só conforto, mudam a mente ou os sentimentos de alguém. Isso é o que nós esperamos que os amigos de Jó façam aqui. E assim cada um veio de um lugar diferente. A gente pode perguntar que recursos de conforto estavam disponíveis nesses lugares da onde eles vieram. Diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. Nós somos informados então de seus nomes e dos lugares da onde eles vieram. Isso é importante. Ele faz o Temanita, Bildade, a Suíta, e Zofar, Naamatita. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá, e Zofar de Naamã. Naamã aparece em Gênesis 4 como filha de uma das esposas de Lameque. Mas essa é uma dica remota e nos fala pouco sobre Zofar. Já Suá é um dos filhos de Abraão, com sua esposa Quetura. Como eles não deviam herdar nada com Isaque, eles foram enviados para longe do seu filho Isaque, para o oriente, para o leste, exatamente onde a Bíblia diz que Jó era o homem mais poderoso, para a terra oriental, para o leste, em Gênesis 25, de 1 a 6. Isso tudo se encaixa com Jó sendo o maior de todos os povos do Oriente. Então, esses filhos de Abraão com Quetura foram mandados exatamente para essa mesma área, para o leste. E a pista mais clara é sobre Elifaz. Tamã era uma das cidades mais importantes de Edom. Nós sabemos que Edom é Esaú, não é? E é que deu origem aos edomitas. E Jeremias 49:20, Amós 1:12 e Obadias 9 falam a respeito disso. Então, o próprio nome Elifaz é um nome edomita. E um dos filhos de Esaú é exatamente chamado Elifaz, como está em Gênesis 36, verso 4. Ele é descrito como o primogênito de Esaú, o filho mais velho, não é? O herdeiro. 36, verso 15 de Gênesis. Então, se ele faz de Jó, é o mesmo ele faz ou não, não podemos saber, mas ele é do edomita, é da mesma região, e essa história nós sabemos que acontece na época dos patriarcas. E Edom era conhecido pela sua sabedoria, grandes sábios, grandes pensadores. E em Obadias o Senhor diz assim: eu vou destruir os sábios de Edom, em Obadias 8. E em Jeremias a sua sabedoria está sendo especialmente associada à sabedoria de Edom, está sendo associada à cidade dele, que é Temã. Jeremias diz assim:
A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, não há mais sabedoria em Temã. Então, o conselho pereceu do prudente, a sabedoria desapareceu, Jeremias 49:7. Portanto, não é nenhuma surpresa que um dos amigos que esperamos trazer conforto a Jó, venha de Temã e seja um edomita. Então é razoável supor que os outros dois também representam tradições do conselho sábio, de sabedoria, já que todos eles, quando vão falar, falam dessa forma. Então nós temos aqui não apenas 3 amigos gentis, leais, mas 3 amigos sábios, que representam, por assim dizer, o melhor da sabedoria do mundo, o melhor da sabedoria do homem em si mesmo. E a sabedoria do mundo, mesmo junto com a bondade, lealdade, podem ajudar um sofredor solitário, podem ajudar um homem como Jó. A sabedoria humanista pode tirar os homens das cavernas do desespero, do sofrimento, da dor. E esses 3 amigos, ao avistarem Jó pela primeira vez, eles ficam horrorizados. O texto diz: e quando viram a distância, não o reconheceram. Eles estavam acostumados a verem aquele cara riquíssimo, poderoso, forte. Jó devia ter 40 e poucos anos, perto dos 50 anos, e agora eles não reconheceram. Um monte de lixo fumegante ficava fora da cidade. Então a gente pode imaginá-lo se aproximando da cidade e espiando aquela figura solitária, agachada na pilha do aterro sanitário da cidade. E eles sabiam que era Jó. Provavelmente eles já haviam sido informados de onde ele estava, já que haviam passado meses, e Jó estava naquele mesmo lugar, ficando ali, passando o tempo, mas eles mal podiam acreditar que essa pessoa era realmente Jó. Nós podemos imaginar um amigo, depois de ter tido tanto contato com Jó durante a vida, em que Jó era todas aquelas coisas, a gente pode imaginar um dizendo para o outro, tão magro, tão pálido, tão atormentado pela dor, pela tristeza, e quando eles se aproximaram dele, eles se encolhem de terror. A gente tem essa tendência, quando vê a miséria no seu estado mais profundo, não é? Muitos passaram por essa experiência de visitar um amigo familiar ou um membro de família que a pessoa fica chocada com a alteração que o sofrimento fez na sua aparência. Não são apenas as características físicas que são alteradas, mas algo mais profundo. É como se a calamidade ou o sofrimento reclamassem o outro, levasse o outro para uma experiência que é alheia a nós. Ou seja, o sofrimento cai sobre determinadas pessoas de maneira tão grande, e aquilo é tão distante da nossa realidade, que parece que o sofrimento coloca a pessoa numa posição alheia a nós. O outro não está mais totalmente, ou principalmente no nosso mundo familiar. Nós não sabemos que mundo é aquele que aquela pessoa está. Não é? Ele habita um reino cujo terreno é estranho para nós. Nós, em nossa amizade longa como eles tinham, viviam num mundo comum, viviam num terreno comum, num terreno que eu conhecia e o outro conhecia em nossa amizade. Mas agora ele está num mundo invertido, no mundo escuro, no mundo estranho, no mundo que eu mesmo não me sinto em casa lá. E nós sentimos então um abismo através do qual nós não podemos e às vezes não queremos nos aventurar, e do qual nós recuamos com medo e autoproteção. Nós temos que ter até muito cuidado com isso. Nós queremos sempre estar no terreno seguro do familiar. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade. Não quero estar em enterro, um hospital onde tem gente muito sofrendo. Você vê, isso não é piedade, quer dizer, isso é um pouco de autoproteção. Aquele mundo é tão estranho para mim, e eu quero tanto imaginar que eu estou longe daquele mundo e ele não vai me alcançar, que ver
parece ser um outro mundo. Ou nós tentamos cruzar esse abismo de alguma forma por meio da identificação simpática, ou por essa amizade profunda que eles tinham, e na esperança, mas nós, quando atravessamos para aquele mundo, nós só atravessamos na esperança de que nós possamos tirar aquela pessoa de lá, tirar aquela pessoa daquele mundo. Então o fato deles não terem reconhecido era uma coisa dolorosa para eles, mas sem dúvida era muito mais doloroso para Jó, que está nesse mundo. Não poderia mais haver o velho abraço amigável, natural. Jó está num estado terrível, não é? Ele não pode ser tocado, ele está totalmente coberto de feridas. O abraço, o aperto de mão, os sorrisos da amizade reacendidos quando você encontra um grande amigo tempos depois, o calor de boas-vindas na sua casa. Quantas vezes podia ter acontecido com esses amigos, mas em vez disso, eles não reconhecem. Eles não reconhecem mais nele o homem que eles conheceram, a pessoa que se tornou amiga deles, e eles se viram se comportando com ele como com um estranho. Parece que você está diante de um estranho. Eles não estavam diante do Jó que eles conheceram. É por isso que diz que eles não o reconheceram. Não parece mais a mesma pessoa. Havia algo dolorosamente estranho em sua aparência, um vazio nos seus olhos, as rugas em seu rosto, a fragilidade em seu comportamento, seu corpo definhando. É uma reunião triste, apesar de ser de amigos, muito diferente das felizes reuniões que a família de Jó fazia. Nós vimos como cada filho, na sua data, no seu aniversário, fazia festas. Quantas vezes esses amigos de Jó tiveram com ele nesses momentos de grande alegria, em que todo aquele poder econômico de Jó estava à vista, e a saúde de Jó, e a família de Jó, e este agora é marcado por alienação. Esse encontro está marcado de alienação, em vez de comunhão, de alegria, de abraços. E a Bíblia diz então no versículo 12 que eles levantaram a voz e choraram. Chorar aqui, a palavra bacá, não é uma lágrima silenciosa correndo assim no canto do olho, é o som de choro alto, como está no Salmo 6:8. É algo tanto feito com a boca como com os olhos. Não é só um choro de olhos, é um choro da boca e dos olhos, um choro de soluço, é um choro profundo. Mas eu posso dizer que eles choraram aqui por ele, mas não com ele, no sentido mais pleno. Esse não pode ser o choro, como Romanos 12:15 diz, chorai com os que choram. Jó estava num mundo tão diferente dos deles, que eles podiam chorar por ele, mas não com ele. Eles não podiam estar com ele na sua miséria, realmente. Eles não podem sentar-se com ele, em nenhum sentido significativo. Eles podem sentar ali do lado, mas ele não pode sentar com ele significativamente, dentro da dor de Jó. Ele está irreconhecível, ele foi levado para um reino diferente, para um mundo diferente, um reino de sofrimento tão profundo que eles não podem alcançar Jó. E Jó, você sabe, quando avisaram que todos os seus filhos estavam mortos, Jó rasgou o seu manto e pegou pó e jogou sobre a sua cabeça. E eles, quando viram Jó, fizeram a mesma coisa. Jó fez isso porque seus filhos estavam mortos. Eles olharam para Jó e o que tinha acontecido era uma tragédia tão grande que eles agiram como diante de um morto. E eles espalharam, versículo 12 diz, pó sobre a cabeça em direção ao céu, ou seja, rasgaram as vestes e jogaram pó para o alto. E rasgaram cada um o seu manto e sobre as suas cabeças lançaram pó no ar. Verso 12. Então o pó, eles tinham esse costume quando a morte chegava, porque isso lembrava a maldição sobre nós, que Deus disse, do pó vieste e ao pó retornarás. Então o pó fala da mortalidade, da morte. E, por exemplo, depois de ser amaldiçoado, em Gênesis 3:19, é isso que Deus diz, tu és pó e ao pó voltarás. Josué e os anciãos de Israel rasgaram suas vestes, quando Israel foi derrotado em Ai e morreu aquela quantidade enorme, eles rasgaram suas vestes e jogaram pó para cima, assim, Josué 7:6, o israelita que relata a captura da Arca da Aliança pelos filisteus.
Ele chega a Siló com as roupas rasgadas e com a cabeça cheia de pó. Como está em 1 Samuel 4:12. Depois que Tamar foi estuprada por seu meio-irmão Aminon, ou seja, a filha de Davi, pelo outro filho de Davi, ela rasgou suas roupas e colocou pó na sua cabeça, lamentando o seu futuro perdido. É como se ela tivesse morrido, não é? O futuro dela estava acabado, como quem morre e não tem mais futuro. É o que está em 2 Samuel 13:19. Então, jogar pó no ar em direção ao céu, para que caia sobre a sua própria cabeça, é vividamente se identificar com a dor da morte. A dor, por exemplo, Jó, quando fez isso, ele estava se identificando com a dor da morte de todos os seus filhos. E eles estão fazendo isso aqui com o próprio Jó. Ele não está morto, mas ele foi agarrado pela morte. E ele já está sendo arrastado para baixo. Eles não viam nada que pudesse livrar ele. O amigo deles tinha sido abraçado pela morte, e nada que eles pudessem fazer poderia tirá-lo desse abraço. Jó é para eles como um amigo que está sendo sugado pela areia movediça. A morte o agarrou, está levando. Eles desejam trazê-lo para fora, mas isso está totalmente fora do alcance deles. E então eles se sentaram com ele no chão, verso 13. Eles não se sentam em tapetes ou em almofadas, mas diretamente no chão. O solo é o lugar do pó da morte. Quando a Bíblia diz que nós vamos voltar ao pó, nós vamos ser colocados no solo. E é o mais próximo que os homens da terra podem chegar do Sheol, que é a palavra que às vezes traduzida por inferno, mas quer dizer simplesmente lugar dos mortos. Ou seja, quando você senta no chão, você está mais próximo da onde você vai estar quando morrer. Não há como estar mais próximo do que você sentado no chão, ou deitado no chão, ou deitado no pó, porque você está próximo do Sheol, né? Então, depois do saque de Jerusalém, a Bíblia diz em Lamentações 2:10: os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão em silêncio, lançaram pó sobre as suas cabeças e se vestiram de saco. Depois vem o silêncio de 7 dias e 7 noites. Diz assim: sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e ninguém lhes disse uma palavra, porque viram que o seu sofrimento era grande demais. O sofrimento de Jó foi, como veremos, mais profundo do que meramente físico. Grande parte do diálogo deles vai ser exatamente a respeito disso. Ele foi agravado, todo o estado físico de Jó foi agravado por uma profunda dor emocional e espiritual, e foi uma angústia, e foi uma agonia muito profunda. Esse homem tinha sido o maior homem da sua época, não é? Agora ele está no estado mais miserável que alguém poderia imaginar, do lugar mais alto ao lugar mais baixo, do maior prazer para a maior dor, da grande família para estar totalmente sozinho. E o que devemos fazer com esse silêncio? Na melhor das hipóteses, ele é ambíguo, né? Os pregadores costumam dizer como, quando eles falarem, eles não vão ser tão maravilhosos. Muitos pregadores costumam dizer que o silêncio foi a melhor coisa que eles fizeram, que esses 7 dias sem falar nada foi a melhor parte do que eles conseguiram. E certamente, como a gente vai ver a partir do capítulo 4, quando eles começaram a falar, eles não vão fazer um trabalho muito bom. Eles são realmente amigos de Jó, e o que eles têm é a sabedoria do mundo. E isso, queridos, a verdadeira amizade, o interesse por Jó e a sabedoria do mundo não podem ajudar. É por isso que a ideia de que a igreja tem, de que para suas aflições, temores, ela vai encontrar algo para consolá-la, que não é a palavra de Deus, não é o Consolador, e nem aquele que diz: vinde a mim, que estão cansados e sobrecarregados, é de uma tolice. Eu acho que o mundo é tolo pelo que ele espera e insiste no humanismo secular, mas os maiores tolos estão nas igrejas, não é? Porque acreditar realmente que a sabedoria do mundo pode lidar com a nossa desgraça causada pelo pecado, dentro de nós, fora de nós,
um mundo que, como nós vemos aqui, o mundo de Jó jaz no maligno. Nós vimos como Satanás age nessa história. Nós vemos como o pecado age nessa história. Achar que realmente a sabedoria do mundo pode lidar com qualquer uma dessas misérias é de uma tolice que mostra faltar exatamente aquilo que a Bíblia chama de a sabedoria verdadeira, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o mundo, o conselho dos ímpios, dos melhores, dos mais bem intencionados, não podem nada para a nossa alma, vão fracassar. Então um escritor conclui, por exemplo, um pregador: se na maioria das vezes os amigos de Jó erraram, aqui no começo eles não erraram, porque eles ficaram quietos, não é? Aqui está uma amizade genuína, outro falou. Aqui está um ministério profundo. Ele chama isso de a compaixão de uma presença silenciosa. Só fica lá, não fala nada, não é? O outro diz: o silêncio deles é uma expressão adicional da sua empatia genuína. Outro já diz assim: eles honraram por meio de um silêncio profundo a grande dor de Jó, pois quando estiver triste é tão esmagador que forma senão o silêncio, que a forma, a não ser do silêncio, pode assumir a simpatia. Outro diz assim: eles eram amigos verdadeiros, trazendo ao solitário monte de cinzas de Jó a compaixão de uma presença silenciosa. Mas embora, queridos, a gente queira ver assim, né, da melhor luz possível, embora o silêncio deles possa inicialmente ter sido apropriado, parece improvável que tenha continuado apropriado à medida que isso se dilata. Sente-se em silêncio com um profundo sofredor e segure a mão, ouça pacientemente enquanto ele expressa a sua dor, é uma coisa. Agora, um silêncio de 7 dias e 7 noites, recusar-se a falar uma palavra a uma pessoa que sofre por 7 dias e 7 noites é assustador, não é nada reconfortante, não é nada confortador. Como eu disse, o conforto, ele sempre vem através de palavras. É interessante que nos dizem que eles não falaram uma palavra com ele. A versão NVI que está mais próximo do original diz assim: ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Pelo que sabemos, eles podem ter falado com outros, falado entre si, mas nenhum deles dirigiu a ele uma palavra, não é? Portanto, na sua duração, inicialmente poderia ser, mas na sua duração, afinal, apenas a perplexidade fazia eles não ter nada para dizer, mesmo que fosse um silêncio total. Um silêncio de 7 dias simbolizava o que as pessoas faziam de luto pelos mortos. É o que José fez pelo seu pai Jacó. E é o que a cidade leal de Ramate-Gileade fez quando o rei Saul morreu com Jonatas, em 1 Samuel 31:13. Então os amigos de Jó choraram por ele, soluçaram como se estivesse morto e entraram em luto. É como se eles chamassem o carro funerário e se sentassem ao lado de Jó com o caixão já lá pronto para ele partir. Não adianta você falar com um cadáver, você só chora, não é? O que você vai dizer para um cadáver? E para eles, Jó não é mais uma pessoa viva, não há mais nada que possa tirá-lo do abraço, da morte. O silêncio deles não era tanto o silêncio da simpatia ou da sabedoria, embora possa ter começado assim, mas é o silêncio da falência. No final, a sabedoria do mundo não vai ter nada para te dizer. Queridos, não. Nos braços da morte não tem nenhum consolo que venha do humanismo, da sabedoria dos homens. Só alguém venceu a morte. Só alguém pode fazer você olhar para a morte sem terrores. Só alguém
pode fazer alguém olhar para a morte e dizer: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Mas nada, nenhuma sabedoria, nenhum conselho. Se a gente não consegue paz e descanso diante dos problemas da vida, quando nós estivermos diante da morte, como será? Se a gente tem um consolador que não nos consola nas nossas pequenas dores, pequenas aflições, pequenas decepções, como será? Nessa hora, esse silêncio é a falência da sabedoria humana. Esse grande sábio de Edom, essas pessoas não sabem o que dizer, e quando elas começarem a falar, elas vão mostrar a realidade disso. Elas não dizem nada porque elas não têm nada para dizer que realmente pode consolar alguém no estado miserável que Jó está, com as perdas gigantescas. Eles não podem falar ao seu coração, não podem falar de uma maneira que mude o coração de Jó. E mais tarde isso vai se evidenciar. Assim, a sabedoria do mundo, você pode confiar nela, queridos, mas esse vai ser o fim. E qualquer que seja o significado mais profundo aqui, nós podemos dizer que esses amigos vieram com boa intenção. Quando nós falamos sobre a sabedoria do homem, não estamos dizendo que todo mundo que usa a sabedoria humanista tem uma intenção assim, assada. Isso não importa, isso é irrelevante. O conselho de Pedro para Jesus não era mal, no sentido de que Pedro estava querendo mal de Jesus. Não vá para Jerusalém, não morra, não faça isso, pense em você mesmo, abrace você, valorize você, não vai para lá morrer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. A questão não são as intenções. Os amigos vieram com boas intenções, eles vieram juntos. Eles tentaram reunir suas forças, suas capacidades. Eles trouxeram consigo a sabedoria do mundo. Eles trouxeram todos os recursos disponíveis no mundo para confortar aquele grande sofredor. Mas eles estavam falidos. Esse mundo é um mundo falido. É um mundo tão desesperado. Como esse mundo pode nos ajudar em nosso desespero? O desespero humano é porque o homem jaz no maligno, porque o homem é trevas. Como as trevas podem ajudar? Como a escuridão pode jogar luz dentro de nós, na nossa escuridão? Eles estavam falidos, eles eram capazes de simpatizar até certo ponto, mas eles eram incapazes de confortar, de consolar. Como eu disse, consolar são palavras faladas ao coração, que muda a maneira como que nós estamos dentro do sofrimento. E antes deles chegarem, Jó estava sozinho naquela pilha de lixo. E depois que eles chegaram, ele ficou mais profundamente sozinho, porque ele viu que não havia nenhum recurso. Mas foi totalmente... eles mesmos ficaram totalmente impactados e não podiam falar nada. Nada. Antes não havia ninguém lá e Jó estava fisicamente sozinho. Agora havia aqueles 3 amigos, mas ele continuava sozinho. Assim vai ser conosco. Se você depende da sabedoria do mundo, queridos, vai poder ter pessoas ao seu lado na cama quando você estiver morrendo, mas você vai estar sozinho. Só alguma pessoa pode entrar na nossa dor, no nosso sofrimento. E só um pode dizer assim: não atemorize os vossos corações, eu estarei convosco, eu vou estar convosco, nada vai separar vocês de mim, nem a vida, nem a morte, nem a dor. E às vezes nas escrituras há lamentos corporativos, o Salmo 137 é um deles, mas isso é tão pessoal que Jó está totalmente sozinho. O sofrimento, ele tem essa capacidade de nos isolar. Não por um defeito das pessoas simplesmente, mesmo uma doença não séria tende a nos isolar. A tendência do sofrimento natural é nos isolar. Por exemplo, nós estamos doentes, a família marcou ir para a praia, a gente vai ter que ficar em casa. Pode ser uma doença boba, mas não podemos mais ir. Há uma festa, há uma reunião e nós não podemos ir. Há uma tendência, o sofrimento, mesmo quando ele não é grande, a isolar. Então existe um título de uma peça
antiga, famosa, chamada Risos na Sala ao Lado, que é o que alguém que sofre experimenta. Ele está na sala, lá do lado está todo mundo rindo, mas ele está sozinho. As pessoas estão ali, mas ele não pode participar daquela alegria, ele não pode participar daquela coisa, ele está sozinho. E se até mesmo o sofrimento trivial começa a isolar o sofredor, o sofrimento profundo te isola totalmente, não é? Até a perda, eu diria, compartilhada, é experimentada exclusivamente por cada pessoa sozinha. É por isso que você precisa desesperadamente realmente ter um consolador. Por exemplo, quando uma criança morre, só o pai sabe o que é ser pai de uma criança morta, mas ninguém. Mesmo o cônjuge, a mãe, entra nas profundezas únicas da perda como uma mãe dessa criança, desse filho morto. Por mais que o pai e a mãe compartilhem a dor da perda do mesmo filho, eles sofrem sozinhos. Ela sofre sozinha como uma mãe que não tem mais seu filho. Ele não pode sofrer com ela essa dor, essa aflição, essa angústia de uma mãe que perdeu o seu filho. Mas como ela também não pode sentir a dor de um pai que perde um filho. O pai, apesar de você ver o sofrimento dele ser compartilhado, o pai sofre sozinho, como um pai que perdeu o seu filho, como aquele pai velhinho que eu falei na estátua, olhando a filhinha que tinha morrido. E em seu livro, A Anatomia da Solidão, Thomas Wolfe, que tem vários livros famosos, ele diz: a mais trágica, sublime e bela expressão de solidão que eu já li é o livro de Jó. Como ele é o cara que mais sofreu assim, ele diz, ele não é cristão, o livro, que ele está escrevendo nele, ele está dizendo, não há nada que expresse a maior solidão do que o livro de Jó. Você precisa ver o poder que o sofrimento tem de fazer isso. Ninguém vai poder te ajudar, ninguém pode entrar na sua dor. Precisamos reconhecer que quem sofre, sofre sozinho. Quem morre, morre sozinho. Quem sente dor sozinho. Jó, em sua incrível solidão, está apontando para outra pessoa. Um homem maior do que Jó. Alguém muito maior. Ele é o homem mais rico do Oriente. Jó está apontando para o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, que suporta um sofrimento ainda mais profundo do que o de Jó, que perde mais do que Jó, porque ele estava na glória infinita, e só de se tornar um homem já era um rebaixamento tão profundo, não é? Ele se humilhou e se tornou um homem, é o que a Bíblia diz. Se ele se tornasse o homem mais honrado de todos, já teria sido uma humilhação infinita. Ele é o Deus infinito. Então, esse outro, para o qual você vê que Jó, tudo em Jó é grande, mas ele era o homem mais rico, mais poderoso, família incrível, e depois ele é o mais miserável, tudo está totalmente numa situação oposta, e está apontando para esse outro. E esse outro homem, ele também esteve numa agonia profunda, como aqui, essa imagem que a gente tem hoje. Ele estava nessa agonia profunda, e ele também tinha 3 amigos com ele. Os amigos dele puderam consolá-lo: Pedro, Tiago e João. Quando esse homem, infinitamente maior do que Jó, infinitamente numa dor, sem nenhuma escala de comparação maior, seus 3 amigos também não puderam fazer nada. Estavam lá e não estavam. Parecem exatamente os 3 amigos de Jó, não é? E ele disse para eles que eles se sentassem e velassem com ele. E ele levou esses 3 amigos mais próximos, e a Bíblia diz que ele começou a ficar angustiado e profundamente entristecido.
E ele lhes disse: minha alma está muito triste até a morte. Fiquem comigo e vigiem. E ele foi um pouco mais adiante, ele caiu no chão, e a Bíblia diz, quando você lê, por exemplo, em Hebreus, que ele clamou em alta voz com lágrimas. E a Bíblia diz que ele foi atendido pelo que ele orava. Isso a gente pode ver um outro dia. Mas quando ele voltou, ele encontrou seus amigos dormindo. Eles não puderam vigiar, não é? Ele pergunta tristemente: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Então venham mais para perto e contemplem a inexprimível aflição do Salvador. As emoções daquela dolorosa noite são expressas através de muitas palavras nas Escrituras. Há muitos detalhes para nós. João descreve como dizendo, 4 dias antes desse momento em que ele está angustiado assim, ele diz: agora a minha alma está perturbada. Você vê, 4 dias antes, Jesus estava sentindo, apesar de que a vida inteira dele foi uma humilhação, você vê o nascimento dele, a Bíblia diz em Filipenses 2, ele se humilhou e se tornou um homem. A vida dele foi humilhação, ele foi um homem de dores, mas agora as nuvens mais escuras estão no horizonte. 4 dias antes da sua morte, ele diz: minha alma está perturbada. Enquanto ele divertia eles, dessas nuvens se aproximando, ele quase não sabia para onde virar. Ele disse: o que diria eu nesta hora? Livra-me dessa hora. Para essa hora eu vim para essa aflição, para essa agonia, eu vim para este dia. E Mateus escreve sobre ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Mateus 26, 37. Sua palavra, ademonim, que traduz por angustiar-se muito. O grande puritano Thomas Gooden, falando sobre isso, fala sobre uma desorientação na agonia do Salvador, que a origem da palavra significa separado do povo, homem confuso, tornando-se separado da humanidade, se sentindo totalmente alienado de tudo e de todos, a solidão final. Então, que pensamentos, irmãos, que nosso bendito Senhor foi levado. A gente vê aqui o limite da desorientação pela intensidade da angústia que caiu sobre ele. Você vê aquela imagem de Jó sozinho no lixo, sem ninguém, apesar dos 3 amigos, nos aponta para uma solidão muito mais profunda. Mateus apresenta o próprio Salvador dizendo assim, em Mateus 26, 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E aqui ele usa outra palavra, perilupo, significa envolvido, cercado, sobrecarregado. A dor me agarrou, a agonia, a aflição. Ele foi submergido completamente, não é, da cabeça aos pés, igual o Jó estava coberto de furuncos, em sofrimento, e ele não tinha como se desafogar disso. E Thomas Gooden, esse grande puritano, ele usa uma expressão que eu acho perfeita. Ele diz assim: o pecado não deixa nenhuma brecha pela qual o consolo pode entrar. É por isso que os seres humanos, eles vivem uma vida miserável, com medo, sem paz. Não há nada no humanismo secular que vai ajudar os seres humanos, porque o pecado não deixa brechas para consolo. Quanto mais o pecado fecha sobre o coração do homem alienado de Deus, menos espaço vai ficando para qualquer tipo de consolo, até que não há mais espaço nenhum. Thomas Gooden diz assim: o pecado não deixa nenhuma brecha pela qual o consolo pode entrar, e portanto quem carrega o pecado deve estar inteiramente imerso na dor e sem paz. Marcos registra que ele começou a ter pavor e angustiar-se. Marcos 14, 33. Nesse caso, também está com o prefixo ek, que aqui é colocado, fala sobre assombro extremo. Você vê que na tradução que eu disse, começou a ter pavor e angustiar-se, mas é assombro extremo, como aquele que Moisés sentiu no Monte Sinai. Nós podemos dizer
Ó Cristo, como nós podemos suportar pensar em Ti como um homem assombrado e cheio de temor? Tu, o Rei do Universo, o Criador, não é? O Deus Todo-Poderoso. Todavia, foi assim quando os terrores de Deus entraram em batalha com Ele. E Lucas usou a forte linguagem do texto, e posto em agonia, começou a orar. Lucas 22, 44. Essas expressões, cada uma é digna de um grande sermão, são quase o suficiente para expressar que a aflição de Jesus, a aflição do Salvador, era de um caráter sumamente extraordinário, que ninguém jamais sentiu neste mundo. Por isso que Lamentações 3,12 diz sobre, apontando para ele: atentai e vede se há dor como a minha, se alguma dor assim já caiu sobre alguém. Então ele permaneceu perante nós em miséria que nós nunca vamos compreender, muito mais do que aquele abismo em que os amigos de Jó não podiam transpor, não é? Ninguém foi tão afligido pelos poderes das trevas quanto Jesus. Ninguém sentiu tanto peso do pecado quanto Jesus, e ninguém sentiu o poder da ira de Deus como Jesus. Ninguém nunca vai sentir o poder da ira de Deus como Jesus, porque como nós somos finitos, e a ira de Deus é infinita, você vê, alguém perdido fica no inferno para sempre. Por quê? Porque ele nunca pode receber a ira final de Deus, a ira infinita, porque ele não é infinito. Mas Jesus, por ser Deus e homem, experimentou a ira infinita de Deus, o que quer dizer que todas as pessoas no inferno para todo sempre não vão experimentar a agonia e a aflição que Jesus sentiu, porque nunca vão experimentar ela na sua totalidade, na sua infinitude. Então nós, se professamos compreender todas as causas da agonia de Cristo, a sabedoria nos repreenderia, não é? Nós nunca vamos compreender. A sabedoria dizer para nós: você entrou nas origens do mar, como diz Jó 38,16, ou puseste nos mais profundos do abismo. Você nunca vai poder sondar o mar inteiro, você nunca vai poder sentir a infinita agonia que Jesus sentiu, nunca vai poder imaginar de fato, penetrar nela. Não podemos fazer mais do que olhar as causas reveladas. Surgiu em parte do horror da sua alma quando compreendeu a plenitude do pecado sobre ele mesmo. Irmãos, quando vocês foram primeiramente convencidos do pecado, se vocês nasceram de novo, vocês sentiram a agonia do arrependimento, da contrição, enxergaram a pecaminosidade, a feiura do pecado. Às vezes isso nos levou à insônia. Davi, por exemplo, quando viu o seu pecado, como o Espírito Santo nos mostra o pecado, ele disse assim: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de espio, porque continuamente o meu pecado estava sobre mim, eu via. Alguns de nós podem se lembrar de quando nossas almas prefeririam a morte do que a contemplação da feiura e profundidade dos nossos pecados. É isso que Jó diz em Jó 7,15. Quando se as sombras da morte nos tivesse escondido da ira de Deus, ficaremos satisfeitos. Como quando a Bíblia diz em Apocalipse que as pessoas vão pedir que as montanhas caiam sobre elas, para esconder elas da ira de Deus. Ou seja, eles acham, o que a Bíblia está dizendo, é que é muito melhor ser esmagado por uma pedra enorme, do que continuar ali sobre essa ira. Ou seja, ficaremos felizes, se pudéssemos fazer nossa cama no inferno, longe, mas lá também Deus estará, como o Salmo 139:8 diz. Nosso bendito Senhor então viu o pecado em sua escuridão natural, profunda, sem nada interpondo isso, a santidade infinita de Deus. Ele teve a mais nítida percepção do traiçoeiro assalto que o pecado faz na glória de Deus, do ódio homicida do pecado contra a própria pessoa de Deus, e a influência destruidora do pecado sobre a humanidade. Então seria esperado que o terror em seu ser santo se apoderasse dele, pois uma visão do pecado deve ser
aterrorizante mesmo para nós, quando tivermos que, ou quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ou quando finalmente o homem encontrar com seus pecados para sempre no inferno. Agora imagine o que está acontecendo aqui. Outra profundidade dessa fonte de dor é encontrada no feito de que Cristo agora assumiu mais plenamente sua posição oficial em relação ao pecado. Ele agora foi feito pecado. Ouça a dimensão da palavra. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Então naquela noite as palavras de Isaías foram cumpridas. Em Isaías 53:6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora ele ficou como quem leva o pecado, o substituto, aceitando voluntariamente a justiça infinita de Deus sobre ele. Naquela hora o céu olhou para ele como um estranho. Sabe como os amigos de Jó não o reconheceram? Os amigos de Jó viram ali um estranho. Então agora o céu olhou para Jesus como um estranho. Ele era a concentração do pecado de todos os eleitos. Ele estava no lugar do pecador, na sua concentração máxima, de todos aqueles que lhe redimir, e o céu tratou a ele como um pecador merecia ser tratado. Um pecador que tivesse cometido o pecado de toda a igreja de Cristo. Agora, pense que se quando Deus viu o pecado em seu filho, a sua ira foi derramada, nunca pense que quando Deus finalmente for olhar, finalmente em juízo o pecado sobre um homem, a ira de Deus não será derramada. Se o fato do pecado estar em seu filho não é suficiente para conter a ira de Deus, porque o pecado no próprio pecador seria. Queridos, nós temos que encerrar. Quando o imaculado Cordeiro de Deus percebeu a si mesmo no lugar do culpado, esse lugar que ele tinha aceitado voluntariamente, ele sentiu na sua alma, na sua natureza perfeita, um escândalo, completamente escandalizada com essa estreita ligação entre ele e a iniquidade. Nós acreditamos que nesse momento nosso Senhor teve uma nítida visão de toda a vergonha, sofrimento. Aquele foi, o Pai deu a ele um pequeno vislumbre do que ele ia participar e tomar no nosso lugar antes que ele tomasse, para que ele soubesse exatamente para onde ele estava indo. E o juízo perfeito derramado sobre ele. Então ele orou e chorou sozinho, o homem mais sozinho que esse mundo já viu. No dia seguinte, ele sofreu sozinho. Ele foi despojado das suas roupas, roubado dos seus amigos, até mesmo sua mãe tinha que se manter distante da cruz. Ele tinha dito aos seus amigos, dias antes, assim: vocês vão me deixar sozinhos, mas eu não vou ficar sozinho. Ele diz assim em João 16:32, porque o Pai está comigo. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas na hora mais profunda de dor, do seu sofrimento, ele gritou: meu Deus, por que me desamparastes? Ele estava totalmente sozinho. A solidão de Jó é só um pequeno eco. A dor de Jó é só um pequeno eco daquilo que o verdadeiro Jó experimentou. Então, na intensidade mais profunda do seu sofrimento, finalmente o Pai o deixou também. Nós temos um vislumbre das fontes do grande abismo que foram quebrados quando as águas da aflição e da ira infinita de Deus caíram sobre Cristo. E, queridos, isso traz para nós uma lição profunda, que está em Hebreus 4, de 15 a 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer
das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo, foi afligido e tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, consolados no tempo oportuno. Nenhum de nós sofrerá nem perto, sofrerá apenas infinitamente menos do que Jesus. Você nunca conta uma dor para Jesus que ele não tenha sofrido infinitamente mais. Nenhuma dor na alma, nenhuma dor no espírito, nenhuma dor no corpo. O autor de Hebreus está dizendo: você não chega para alguém que, como os amigos de Jó, estão em outro mundo. Você sempre está no mundo de aflição infinitamente menor do que a do seu sacerdote. Só ele conhece a sua dor infinitamente mais do que você conhece. Ele não está em outro mundo na sua dor. Tudo o que os homens podem fazer no nosso sofrimento, que nos deixa só, é o fracasso dos amigos de Jó, o fracasso dos amigos de Jesus. Só nosso sumo sacerdote pode estar dentro da nossa dor. Só ele pode nos consolar, falar as palavras que mudam nossa mente, nosso coração, na nossa dor. Porque ele sofreu infinitamente mais, e nós nunca vamos, não só agora, mas como para sempre, sequer imaginar no nível humano o tamanho da sua dor, porque ele sofreu exatamente para que nós nunca experimentássemos o que ele experimentou. Então, nós apenas, como Jeremias um dia reclamou, a Bíblia nunca ajuda autocomiseração, vitimismo, como nós gostamos e como o humanismo secular, a psicologia secular, fala tanto e a gente adora. Jeremias começou a reclamar para Deus: a vida é muito difícil, ninguém me aceita, ninguém quer, todos me abandonam, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E Deus falou para Jeremias assim: Jeremias, se você está agindo assim, correndo com homens que vão a pé, como você vai correr quando você tiver que correr com homens a cavalos? Se você andando na estrada está chorando desse jeito, se lamentando, se vitimizando, como você vai correr nas margens do Rio Jordão? Aqui, Jesus está correndo com homens a cavalos. Jesus está correndo nas margens do Rio Jordão. Ele nunca falhará em socorrer o seu povo. Ele é um sumo sacerdote que pode estar dentro da nossa dor, tal como se disse na antiguidade, Isaías 63:9: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Você vê, esse Jó infinitamente maior, é a única pessoa que entra no mundo da dor, aflição, e realmente quando ele diz: vocês encontrarão um descanso, ele não é alguém que tem uma certa empatia, que fica sem palavras, que não sabe onde eu estou. Como eu disse, todo mundo sofre sozinho, e o sofrimento tem a tendência natural de nos isolar. Nem o marido e a esposa que perdem um filho estão juntos. Na verdade, cada um sofre sozinho a dor que um pai sofre, ou a dor que uma mãe sofre, mas ninguém. E há tanto para ser dito aqui, mas nós temos que ir para o fim desse momento de culto. Olhe para Jó, em um sentido profundo. Os sofrimentos solitários de Cristo significam que nenhum crente hoje entrará na solidão que Jó entrou, naquela profundidade. No meio, dentro da nossa solidão, está esse homem de dores, esse sofredor, esse sim que ficou sozinho, porque até o pai o abandonou. Nós não dependemos da sabedoria do mundo, e a sabedoria do mundo, bem intencionada ou não pode fazer nada por nós, não pode fazer nada por eles mesmos. Ninguém podia tirar Jó do lugar onde ele estava sozinho, mas Jesus esteve infinitamente mais sozinho, para que nunca mais
nós estivéssemos sozinhos. E, como alguém disse, o sofrimento encerra o homem na solidão. Então Jó e seus amigos, se abriu um abismo entre eles. Eles o consideraram com espanto. Eles viram ele no mundo estranho, no qual eles não podiam penetrar, nem eles podiam alcançá-lo, nem resgatá-lo. Só Jesus pode cruzar esse abismo, descer ao abismo da miséria, mergulhar no inferno mais profundo, porque só ele experimentou o inferno na sua totalidade. Por mais sozinho que um crente em Cristo possa ser levado pelo sofrimento, a realidade é que ele ou ela nunca estão sozinhos. Eles têm um sumo sacerdote que pode entrar lá, só ele pode, nesse lugar de dor infinita, ainda que nós pudéssemos sentir o que não podemos, com um consolo infinito. Ele entra no abismo, porque ele foi sozinho para o verdadeiro abismo, e sofreu o que nós jamais sofreremos, e agora ele pode nos consolar, nos dar a sua justiça, nos dar a sua paz, nos livra da ira, mas mais do que isso, ele se dá a nós na nossa dor, aquilo que ninguém pode fazer. Todos sofrem sozinhos, a não ser que Cristo esteja no seu sofrimento, e todos aqueles nos quais Cristo está lá, ele transpõe esse abismo, ele fala palavras aos nossos corações, e nossos corações são mudados, e nós não ficamos sozinhos na mais profunda dor. Nós nunca mais estamos sozinhos. Quando ele disse, vocês vão me abandonar, mas eu não vou estar só, o Pai vai estar comigo, nós sabemos que logo depois, até esse consolo lhe foi tirado. E quando a presença do Pai foi tirada, a presença do Pai era a sua alegria, era a sua paz, eternamente, era o seu gozo. Jesus estava ali despido de toda alegria, todo gozo, todo consolo. Jesus sofreu tudo sozinho, é inacreditável, é insondável para nós, para que nós nunca estivéssemos sozinhos na mais profunda dor. Aquela imagem de Jó aponta para Jesus, mas aponta ao mesmo tempo que nós nunca vamos estar sozinhos, como a imagem de Jó mostra, porque o nosso Jó ficou realmente sozinho no abismo, e agora não há nada que nos atinja, que ele não segura nossas mãos, ele está dentro da dor, ele está dentro do abismo do sofrimento, e essas coisas não podem nos separar dele que é a nossa paz, nosso consolo, nosso descanso, nossa alegria. Vamos ficar de pé, vamos orar.